Preparem-se para uma história que vos deixará sem fôlego. Se amam o drama, a intriga e as reviravoltas inesperadas da vida, certifiquem-se de que dão gosto a este vídeo e subscrevam o canal. Não vão querer perder como se desenrola o destino dos nossos personagens. O que acontece quando a mulher que descartaste, a que chamaste simples, sem ambição, e um fardo que te travava, aterra numa vida que tu só podias sonhar? Alexandre Tavares acreditava ter tudo: um escritório de luxo, um salário de 7 dígitos e uma nova e deslumbrante esposa troféu. Descartou a sua namorada da universidade, Carmo Beltrão, convencido de que tinha progredido em todos os sentidos. Ele a veria pela última vez num evento corporativo que considerava o pináculo do seu sucesso. Só para descobrir que o homem calado e discreto que a acompanhava não era apenas o seu novo parceiro. Ele era o único dono de toda a companhia a qual Alexandre tinha dedicado a sua vida, e a vingança estava prestes a ser servida. Não quente e barulhenta, mas sim fria, silenciosa e absolutamente devastadora. Esta é a história de como um homem que pensou ter atingido o topo foi empurrado do pico pelo fantasma de uma vida que abandonou tão descuidadamente. Dê gosto agora se está pronto para uma viagem inesquecível. Não se esqueça de subscrever e ativar as notificações para não perder outra história tão poderosa. E conte-nos nos comentários de que parte do mundo nos está a ver. Capítulo 1. O ponto de ruptura. O ar no minimalista apartamento de milhões de euros sentia-se fino e estéril, muito parecido com a conversa. Alexandre Tavares ajeitou os punhos da sua camisa desastrada, o tecido impecável, em marcado contraste com os bordos desfiados dos seus 14 anos de relação com Carmo. Simplesmente já não funciona, Carmo, disse, a sua voz tingida de uma finalidade praticada e quase aborrecida. Evitou olhá-la nos olhos, a observar em vez disso, através da janela do chão, ao teto, a brilhante extensão de Lisboa que se estendia embaixo. Esta vista, este apartamento, esta vida, ele tinha a ganho. E Carmo, nos seus jeans gastos e numa simples t-shirt cinzenta, já não se encaixava no quadro. Carmo agarrou uma chávena de chá morno com os nós dos dedos brancos. O seu coração era uma pedra fria e pesada no seu peito. 14 anos, Alexandre, isso não é algo que simplesmente decides que não funciona, como um eletrodoméstico defeituoso. Não sejas dramática, troçou, virando-se finalmente para te olhar. O seu olhar percorreu-a e ela pôde sentir como ele catalogava os seus defeitos percebidos, a falta de maquilhagem, o seu cabelo apanhado num simples rabo de cavalo, a ausência de etiquetas de designer. Nós queremos coisas diferentes. Eu tenho objetivos, ambições. Estou prestes a ser nomeado diretor-geral sênior na Capital Apex. Preciso de uma parceira que complemente isso, alguém que prospere nesse mundo. As palavras tácitas flutuaram no ar entre eles. Alguém que não sejas tu. Carmo tinha sido uma estrela em ascensão no mundo da história de arte. Mas, à medida que a carreira de Alexandre nas finanças começava a sua ascensão meteórica, as exigências cresceram. Ela tinha-se retirado voluntariamente, a adiar as suas próprias ambições para apoiar as dele. Portanto, todo este tempo, disse, a sua voz a tremer ligeiramente, os jantares que organizei para os teus clientes, os fins de semana que passei sozinha enquanto estavas a viajar, a carreira que abdiquei, isso fui eu a travar-te. Nós éramos crianças quando nos conhecemos, disse ele com desdém, agitando uma mão como se espantasse uma mosca incomodativa. Nós crescemos,
A minha vida move-se numa direção determinada, e a tua, bem, é estática. Tu estás confortável. Falta-te garra. Carmo, tu és feliz com os teus livros e a tua vida tranquila. Não há nada de errado nisso, mas não é suficiente para mim. Esse foi o golpe mais profundo. Ele tinha pegado no seu contentamento, na paz que ela tinha cultivado, nos pequenos espaços que ele lhe permitia, e tinha-o transformado num defeito de caráter. O divórcio foi um assunto brutal e eficiente. Alexandre foi generoso, disseram todos. Permitiu-lhe ficar com a modesta conta poupança que tinham começado e metade do capital da venda da sua primeira casa, uma miséria em comparação com a fortuna que ele tinha acumulado. O apartamento, a coleção de arte que ela tinha curado, tudo era dele. No dia final, enquanto Carmo embalava os seus últimos pertences em caixas de cartão, Alexandre entrou com Sílvia, uma mulher que parecia ter sido montada num laboratório com um propósito específico de ser a namorada de um multimilionário. Sílvia era toda cabelo loiro, dentes impossíveis e um vestido que custava mais do que o primeiro carro de Carmo. Alexandre, querido, ronronou Sílvia, a ignorar Carmo por completo. Tens a certeza de que queres deixar ir este quadro? As cores são um pouco fracas. Alexandre riu, um som que fez o estômago de Carmo encolher. O que quiseres, bebé, podemos redecorar tudo. Um começo completamente novo. Carmo ficou imóvel, com uma caixa de livros nos seus braços. Olhou para Alexandre e viu um completo estranho. O calor nos seus olhos tinha sido substituído por um brilho frio e metálico. Não disse uma palavra. Simplesmente girou, saiu do apartamento e não olhou para trás. O seu novo apartamento era pequeno, num bairro de Campo Lide, com mais caráter do que glamour. Os primeiros meses foram uma mistura de dor silenciosa. O silêncio era a coisa mais barulhenta. Não havia jantares de clientes de última hora para preparar, nem fatos para ir buscar à lavandaria, nem ego para gerir. Só estava ela. Numa terça-feira chuvosa, a olhar para as paredes em branco do seu apartamento, acendeu-se uma faísca. Ela merecia mais do que esta tristeza silenciosa. Merecia estar rodeada de beleza, do tipo que ela entendia. Pegou na generosa liquidação de Alexandre e investiu em si mesma. Iniciou um pequeno negócio de consultoria de arte unipessoal a partir da sua mesa de jantar. Chamou-lhe Curadoria Beltrão. Cada sucesso, por pequeno que fosse, era um tijolo colocado nos alicerces da sua nova vida. Ela não seguia a vida de Alexandre, mas era impossível evitá-lo. Ele era uma figura habitual nas páginas sociais, sempre fotografado com Sílvia. O magnata financeiro Alexandre Tavares e a socialite Sílvia deslumbram na gala de ópera. Mas enquanto pendurava a última peça de arte na casa de um cliente, um vibrante abstrato que deu vida a toda a sala, sentiu uma satisfação que nenhuma foto social podia capturar. Estava a construir algo real, algo seu, e mal estava a começar. Pergunta interativa. Achas que Carmo se arrependeu de ter abdicado da sua carreira por Alexandre? Ou achas que essa abdicação foi o detonador da sua verdadeira liberdade? Deixa a tua opinião nos comentários embaixo. Capítulo 2. A Ascensão Silenciosa. Júlio Cruz movia-se pelo mundo como um fantasma. Era uma das poucas pessoas no planeta cuja riqueza era tão vasta que lhe proporcionava o único luxo que mais ninguém podia comprar, a verdadeira anonimidade. Possuía startups, incubadoras de tecnologia, vastas extensões de bens imobiliários e uma carteira de firmas de capital privado, uma das quais era uma empresa de desempenho médio em que mal pensava, chamada
Capital, Apex Investimentos. O seu nome não estava em nenhum edifício, não concedia entrevistas. O seu holding, Cruz Global, era um nome sussurrado nos escalões mais altos das finanças. A sua paixão era a arte. Colecionava porque era a única coisa que silenciava o ruído da sua vida. Soube de Carmo Beltrão através de uma fonte de confiança. O diretor de um importante museu, para quem Júlio era um doador importante, embora anônimo. Há uma mulher, tinha dito o diretor. Carmo Beltrão. Ela é brilhante, uma das minhas melhores alunas. Desapareceu por causa de um casamento, mas está de volta. Ela tem o olho. Não vê apenas um quadro, vê a alma por trás dele. Encontra histórias, não apenas ativos. A palavra histórias despertou o interesse de Júlio. Estava cansado dos negociantes que só falavam de recordes de leilões. A primeira vez que Carmo conheceu Júlio foi numa pequena pastelaria, a meio caminho entre o seu apartamento e o seu discreto escritório. Ela esperava um magnata pomposo e idoso. O homem que se levantou para a cumprimentar era o oposto. 40 e poucos anos, com olhos gentis e inteligentes. Vestia uma camisola de cachemire simples e jeans escuros. Havia uma aura de quietude nele, um marcado contraste com a energia frenética de Alexandre. Senhorita Beltrão, sou Júlio Cruz. Obrigado por se reunir comigo. Por favor, chame-me Carmo. A conversa deles não foi sobre dinheiro. Ele queria saber o que a apaixonava. Ela viu-se a falar durante 1 hora, com um entusiasmo que não sentia há anos. Falou dos mestres portugueses, da dignidade silenciosa de um columbano Bordalo Pinheiro. Ele ouviu. De verdade. Não a interrompeu. Não verificou o telemóvel. Estou à procura de uma peça, disse. Algo para o meu estúdio pessoal. É um quarto tranquilo. Quero que a arte reflita isso. Não o silêncio, mas uma contemplação calma. Consegues ajudar-me a encontrar isso? A relação deles desenvolveu-se através de visitas a galerias e longas conversas com café. Ele era um puzzle que ela gostava de resolver lentamente. Evidentemente, era um homem de imensos recursos, mas não havia ostentação. O seu relógio era elegante, mas não berrante. Falava de viagens de negócios para Singapura e Zurique, tão casualmente como Alexandre falava de um fim de semana na costa. Nunca mencionou a sua empresa ou a sua posição. Ela abriu-se a ele. Contou-lhe sobre a sua carreira acadêmica abandonada, a lenta erosão da sua confiança durante o seu casamento e a tranquila alegria que estava a encontrar ao reconstruir a sua vida. Ele disse-me que me faltava garra, confessou uma tarde. Viu o meu contentamento como uma fraqueza. Júlio permaneceu em silêncio por um momento. O contentamento não é o oposto da garra, disse finalmente, com voz suave. É o combustível. Um homem que precisa do caos constante para se sentir vivo é um homem que foge de si mesmo. Uma pessoa que consegue encontrar a paz num quarto tranquilo, essa é uma pessoa que já ganhou. As palavras dele envolveram-na. Pela primeira vez viu a sua própria natureza não como uma desvantagem, mas como uma força. Uma noite, ele convidou-a para jantar na sua casa. Era uma cobertura impressionante que ocupava todo o piso superior de um edifício histórico. O espaço era uma obra-prima de luxo discreto. Havia um pequeno Goya, um esboço de Dalí, um impressionante Vieira da Silva. Isto é extraordinário, Júlio, sussurrou ela, cheia de espanto. É só a minha casa, disse ele. É onde eu venho para estar em paz. Foi naquele momento, com o sabor do bom vinho nos seus lábios e o confortável silêncio entre eles, que Carmo percebeu que se estava a apaixonar. Não era a paixão frenética da sua juventude com Alexandre.
Era uma corrente lenta e profunda, uma sensação de voltar para casa. Ela começou a gerir toda a sua coleção, com um orçamento que era vertiginoso. As suas instruções eram sempre as mesmas. Compra o que é importante, Carmo. Compra as histórias que precisam de ser contadas. Uma noite, aninhados no sofá, Júlio estava a rever uns documentos num tablet. Só uma revisão de rotina do terceiro trimestre para uma das nossas aquisições, murmurou. Uma firma de capital privado que compramos há uns anos. São um pouco agressivos para o meu gosto, mas apresentam bons números. A sua administração está a pressionar por um grande negócio de fusões e aquisições. O seu principal executivo é ansioso, um verdadeiro tubarão, ao que parece. Qual é o nome da firma? Perguntou ela casualmente. Capital Apex Investimentos, disse ele. O nome a atingiu como um impacto físico. Apex Capital, a companhia de Alexandre, a companhia pela qual ela tinha sacrificado o seu casamento, a companhia onde ele era um tubarão. Ela olhou para o perfil de Júlio, este homem amável e tranquilo, que agora era todo o seu mundo. Ele falava da firma de Alexandre como um ativo menor, uma linha num balanço. Ele deslizou o ecrã novamente. Apareceu uma cadeia de e-mails. Ela viu o nome Alexandre Tavares no campo para de um memorando. As peças encaixaram com uma clareza horrível e vertiginosa. Júlio não só era rico, não só era bem-sucedido. Ele era o chefe de Alexandre. Não apenas o seu chefe, mas a autoridade máxima. A mão invisível. O Deus na máquina. O universo, ao que parecia, tinha um sentido de humor perverso. Todo este tempo, Alexandre tinha estado a escalar uma escada, a lutar para chegar ao topo, desesperado pela aprovação de um homem que nunca tinha conhecido. E esse homem agora estava a adormecer no sofá, com a cabeça no colo da mulher que Alexandre tinha atirado para o lixo. Ela sentiu uma calma estranha e assustadora. O drama que ele tinha escrito para suas vidas, onde ele era o herói conquistador e ela, o prólogo esquecido, estava prestes a tomar uma reviravolta que ele nunca poderia ter imaginado. E o pano estava prestes a levantar-se. Se ficaste chocado com esta reviravolta do destino, deixa um coração nos comentários. Achas que Carmo devia ter contado a Júlio o seu passado com Alexandre antes? Partilha a tua opinião conosco. Capítulo 3. A grande entrada. Alexandre Tavares sentia-se invencível. Estava à beira do negócio que consolidaria o seu legado na Capital Apex. Durante 6 meses tinha estado a liderar a aquisição hostil de uma pequena, mas brilhante, firma de biotecnologia chamada Biogenetics. Era uma campanha implacável e agressiva. Este era um negócio que finalmente lhe daria o título de diretor-geral sênior e o respeito que ansiava. A sua vida com Silvia era exatamente como ele a tinha desenhado. Silvia era o acessório perfeito, bonita e vazia. No entanto, por vezes, na escuridão da noite, infiltrava-se uma pontada de inquietação. Ele lembrava-se de uma altura em que conversar significava debater sobre arte ou filosofia com Carmo até às 2 da manhã, os olhos acesos pela paixão. Ele baniu o pensamento. Esta era a vida melhor. Uma noite, ele e Silvia jantavam no Eleven, um restaurante 3 estrelas Michelin. Estava a celebrar uma vitória preliminar. Por nós, disse, levantando o seu copo de Bordeaux velho. E pelo meu novo reino, Silvia riu, fazendo tilintar a sua taça contra a dele.
Vi a pulseira de diamantes mais divina na Cartier, querido. Ficaria perfeita com o meu vestido para a gala da Apex. Alexandre mal a ouviu. Os seus olhos tinham se desviado pelo opulento salão de jantar e tinham congelado. Ali, numa mesa isolada, estava Carmo. Mas não era a Carmo de quem ele se lembrava. A mulher cansada e derrotada do apartamento tinha-se ido. Esta Carmo estava radiante. Usava um impressionante vestido de seda azul meia-noite, elegante e poderoso. Estava a rir, um som genuíno e desinibido que parecia preencher o espaço à sua volta. E o homem com quem estava... Alexandre semicerrou os olhos. Não o reconheceu. Ele usava um fato discreto e caro. A sua atenção estava focada unicamente em Carmo. Havia uma intimidade entre eles que falava de algo profundo e real. Sentiu uma pontada de ciúme quente e desconhecida. Era absurdo. Ele tinha Sílvia. Tinha tudo. Então, por que é que a visão da sua ex-esposa estática, a parecer tão vibrantemente feliz, se sentia como um insulto pessoal? Quem é aquela? Perguntou Sílvia, a seguir o seu olhar. É a tua ex. Meu Deus, o que é que ela está a vestir? Não é ninguém, espetou Alexandre, a voltar a atenção para o seu prato. Mas o seu apetite tinha desaparecido. Viu o homem pousar uma mão sobre a de Carmo, o seu toque suave e possessivo. Viu a forma como Carmo olhava para ele com uma adoração que outrora tinha reservado apenas para Alexandre. Ele disse a si mesmo que não importava. Provavelmente estava a namorar com algum professor aborrecido. A gala anual da Capital Apex Investimentos era o evento da estação no mundo financeiro. Era uma noite de pura autocongratulação e para Alexandre era a sua coroação. É isto, Sílvia, disse, a ajeitar a gravata borboleta no espelho do seu penthouse. Esta noite todos verão quem dirige esta cidade. Carmo inicialmente tinha recusado o convite de Júlio para a gala. Júlio tinha sorrido. Eu sei e prometo que só ficaremos 1 hora, mas esta é inevitável. A administração tem me implorado para fazer uma aparição há anos. E, acrescentou com os olhos a brilhar, vão entregar um prêmio ao negociador do ano. E é esperado que eu o apresente. Preciso da minha linda parceira lá para me apoiar. Ela cedeu, com um nó de pavor e antecipação, a formar-se no seu estômago. Capital Apex, negociador do ano. Tinha de ser Alexandre. O universo não só era humorístico, era um dramaturgo cruel e brilhante. Ela escolheu o seu vestido com cuidado. Era um impressionante vestido de seda azul meia-noite, elegante e poderoso. Enquanto se olhava ao espelho, mal reconheceu a mulher que a olhava de volta. Esta não era a ex-esposa ratinha de Alexandre. Esta era uma mulher que sabia o seu próprio valor. Uma mulher que estava ao lado de um dos homens mais poderosos do mundo. A gala foi realizada no grande salão de baile do hotel mais luxuoso da cidade. Alexandre estava na entrada a desfrutar das felicitações dos seus colegas. Uma obra-prima, Tavares! Rugiu o seu chefe direto, Roberto Marques, dando-lhe um murro nas costas. A aquisição da Biogenetics será estudada durante anos. O homem da Cruz Global ficará muito satisfeito. Alexandre pavoneou-se. Só a fazer o meu trabalho, Roberto. Foi então que um silêncio se abateu sobre a sala. As cabeças viraram-se para a grande entrada. Júlio Cruz tinha chegado. Movia-se com a mesma graça tranquila, mas neste contexto foi magnificado numa aura de imenso poder. A multidão abriu-se para ele como por uma força invisível. E no seu braço, a parecer serena e incrivelmente linda, estava Carmo. A taça de champanhe de Alexandre escorregou-lhe dos dedos, a estilhaçar-se no chão de mármore.
O som perdeu-se no ofego coletivo da sala. Ele ficou a olhar. A sua mente recusou-se a processar o que os seus olhos viam. Era como ver dois mundos a colidirem, duas narrativas que nunca deviam ter se cruzado. Carmo, com o homem do restaurante, e toda a gente olhava para ele, não com admiração, mas com um espanto crescente e horrorizado. O homem que tinha sido um fantasma, uma lenda, a fonte última de poder no seu mundo, estava ali, e a sua ex-esposa estava no seu braço. Alexandre, o que é que se passa? Quem é aquele homem? Perguntou Silvia, com um aperto no seu braço a apertar-se. Senhor Cruz, disse Roberto Marques a aproximar-se, o seu rosto uma cômica máscara de reverência e choque. Sentimos-nos profundamente honrados pela sua presença, Senhor Cruz. O nome ecoou no crânio de Alexandre. Cruz Global, a empresa mãe, o dono. O seu sangue gelou. O homem, para quem a sua ex-esposa olhava com tanto amor, não era apenas um pretendente anônimo, era o dono de tudo. Ele era dono da Apex. Ele era dono de Alexandre. Os olhos de Carmo, tranquilos e firmes, encontraram os dele do outro lado da sala. Não havia malícia neles, nem triunfo. Apenas uma compreensão tranquila e devastadora. Naquele único olhar, todo o mundo de Alexandre Tavares desmoronou-se. Júlio, aparentemente alheio à onda de choque que tinha criado, anuiu cortesmente ao CEO da Apex. Roberto, um evento excelente, disse a sua voz facilmente audível na sala silenciada. Os seus olhos, no entanto, estavam em Carmo. Acho que conheces a minha parceira, Carmo Beltrão. A cabeça de Roberto Marques girou na direção de Carmo. O seu rosto era uma cômica máscara de confusão e pânico. Carmo, sim, claro, que maravilhoso ver-te, balbuciou. O seu sorriso serviu a tremer. A cerimônia do Prêmio Negociador do Ano foi uma execução pública. Alexandre, que tinha estado a antecipar este momento durante meses, teve de caminhar desde a sua mesa até ao palco com pernas que pareciam de chumbo. Júlio recebeu o pesado prêmio de cristal. Caminhou até o pódio, a sua presença a impor a atenção absoluta de cada pessoa na sala. Boa noite, começou Júlio, a sua voz tranquila e comedida. A Capital Apex teve um ano rentável, e uma parte-chave disso foi a agressiva estratégia de F&A dirigida pelo senhor Alexandre Tavares. Fez uma pausa, deixando o nome flutuar no ar. A aquisição da Biogenetics, em particular, foi notada pela sua tenacidade, continuou Júlio, a escolher a palavra com precisão cirúrgica. Foi uma campanha que valorizou a vitória acima de tudo. Sem dúvida, assegurou um ativo importante para a carteira. Alexandre sentiu um tênue vislumbre de esperança. Talvez isto ficaria bem. Talvez Cruz fosse um pragmático. No entanto, disse Júlio, o seu tom a mudar quase imperceptivelmente. Na Cruz Global acreditamos que o como se ganha importa tanto quanto o se ganha. O verdadeiro valor sustentável não se constrói sobre terra queimada. Constrói-se sobre a integridade, a previsão e as parcerias, não sobre a destruição hostil. Virou-se completamente para a audiência. Receio que o custo desta vitória será muito maior do que o preço que pagamos. Foi uma repúdio completa e absoluta. Não só estava a criticar o negócio, estava a desmantelar toda a filosofia sobre a qual Alexandre tinha construído a sua carreira. Estava a chamá-lo imprudente e míope em frente a toda a indústria. Júlio então olhou diretamente para Alexandre, com um vislumbre de algo ilegível nos seus olhos. Estendeu-lhe o prêmio de cristal. Pela vitória, senhor Tavares. Alexandre pegou no prêmio.
Sentiu-se tão pesado como uma lápide. A sua mão tremeu. Regressou à sua mesa, com a cara a arder de humilhação. Silvia olhou para ele fixamente. A sua expressão uma mistura de medo e nojo. O seu valor aos olhos dela estava a cair em tempo real. A mensagem era clara. O seu santo padroeiro o tinha excomungado. Capítulo 4. O caminho para a liberdade. A viagem para casa foi silenciosa e fria. Silvia sentou-se o mais longe possível dele. Então e agora? Disse finalmente, a sua voz a pingar gelo. A tua ex-esposa está a namorar com o homem que é dono da tua empresa. Eu não sabia, disse Alexandre. A sua voz um sussurro rouco. Tu não sabias? Soltou Silvia uma risada aguda e feia. Tu, Alexandre Tavares, o homem que sabe tudo, que se orgulha de ter todos os ângulos cobertos, perdeste isso. Disseste-me que ela era uma Zé Ninguém, uma dona de casa triste, a viver num apartamento patético. Ela era, insistiu. O desespero infiltrava-se na sua voz. Claramente não era, truçou Silvia. Meu Deus, a humilhação! Toda a gente estava a olhar para mim. Não estavam a olhar porque estavam com ciúmes. Estavam a ter pena de mim. Alexandre não tinha resposta. Ele sabia com uma certeza que o gelou até aos ossos que a sua carreira na Apex tinha terminado. Júlio Cruz não tinha precisado de o despedir. Simplesmente o tinha exposto e o sistema faria o resto. Ele seria marginalizado até não ter outra escolha senão renunciar. Pensou na expressão tranquila de Carmo. Não era triunfante. Era algo muito mais devastador. Era indiferença. Ela tinha parado de se importar o suficiente para ser sequer uma inimiga. O movimento de poder definitivo não foi a vingança. Foi a compreensão de que a pessoa que te ofendeu agora era tão pequena, tão insignificante, que já não valia a energia emocional. Se ficaste chocado com a indiferença de Carmo, deixa um emoji de coração nos comentários. Achas que Alexandre o merecia? Dá gosto e comenta a tua opinião. As consequências foram mais rápidas e brutais do que Alexandre Tavares poderia ter imaginado. Ele, na segunda-feira após a gala, entrou nos escritórios da Apex e a atmosfera estava densa com o seu obituário profissional. Roberto Marques, o seu antigo campeão, chamou-o ao seu escritório. Alexandre, começou Roberto, sem sequer se dar ao trabalho de lhe oferecer um assento. Teremos de reestruturar a liderança na integração da Biogenetics. Dado o feedback do Sr. Cruz, precisamos de uma abordagem diferente, um toque mais diplomático. Estás a tirar-me o meu próprio negócio? Perguntou Alexandre, as palavras a saberem a cinza. Já não é o teu negócio, Alexandre, é o negócio da firma. E a firma precisa de proteger a sua relação com o seu dono. Os teus outros projetos também serão reatribuídos. Precisamos que dês um passo atrás. Foca-te na estratégia interna por um tempo. Estratégia interna. O equivalente corporativo à Sibéria. Estavam a colocá-lo no congelador, deixando-o murchar até que ele percebesse a dica e renunciasse. A sua vida começou a desmoronar-se. Silvia, a ver que a fonte de dinheiro e estatuto estava prestes a secar, fez as malas numa semana. Não houve uma despedida em lágrimas, apenas uma nota fria deixada na ilha de mármore da cozinha. Não posso estar associada a este tipo de fracasso. O meu advogado entrará em contato contigo. Ela levou até o quadro apagado que Carmo tinha deixado para trás. Ele estava sozinho no apartamento estéril, o silêncio agora um peso esmagador. Um mês depois da gala, o seu telefone tocou. Era um número não listado. Olá? Respondeu a sua voz abafada. Alexandre, sou a Carmo. Ele congelou,
o seu coração a bater forte contra as costelas. Estou na nossa antiga pastelaria, perto da universidade. Tenho algo teu. Gostaria de o devolver. A voz dela era uniforme, sem inflexões. Não era um pedido. Ele encontrou-a numa pequena mesa nas traseiras, com uma chávena fumegante nas suas mãos. Ela parecia em paz. Ele sentou-se, sentindo-se como um suplicante. Eu não planeei nada disto, sabes? Disse ela em voz baixa, a olhar para a sua chávena. Eu não soube quem era o Júlio, nesse sentido, até umas semanas antes da gala. Nunca me propus a magoar-te. Poderias ter me avisado, grasnou ele. Ela finalmente olhou para ele e os seus olhos eram claros e diretos. Por quê? Para que pudesses tentar manipular a situação. Para que pudesses tentar usar a minha relação com ele para teu benefício. O Alexandre que eu conhecia faloía. O homem que me disse que eu era um fardo que o travava, tê-lo-ia visto como uma oportunidade. Ele estremeceu. A verdade das suas palavras foi um golpe físico. Não estou aqui para me regozijar, continuou. Estou aqui porque finalmente estou a fechar este capítulo da minha vida e quero fazê-lo sem pontas soltas. Empurrou uma pequena caixa de veludo através da mesa. Ele abriu-a. Lá dentro estava o simples e elegante anel de noivado que lhe tinha dado há 15 anos. O Júlio não é um homem vingativo, Alexandre, disse ela. Ele é um construtor, não gosta de deitar coisas abaixo. O que ele disse na gala foi uma avaliação de negócios. Foi a opinião honesta dele sobre o teu trabalho. Não foi pessoal para ele. Sentiu-se pessoal? Murmurou Alexandre. Eu sei, disse ela, com um toque de simpatia na sua voz. Porque para ti, tudo é pessoal. O teu trabalho, o teu dinheiro, o teu estatuto, isso é o que tu és. Nunca entendeste que para mim sempre se tratou de nós, a parceria. Quando terminaste isso, não só me deixaste a mim, apagaste o fundamento da tua própria vida. Tens estado em queda livre desde então. Simplesmente não te deste conta. Ela levantou-se a pôr o casaco. O Júlio estabeleceu um braço filantrópico da sua companhia, a Fundação Cruz. Pediu-me para dirigir a sua nova divisão de arte e cultura. Estarei a dotar museus, a financiar bolsas para jovens artistas. O trabalho que sonhava fazer quando tinha 20 anos. Ela dirigiu-lhe um último olhar demorado. Não era pena, mas uma espécie de triste despedida. Adeus, Alexandre. Espero que encontres algo real sobre o qual construir da próxima vez. Deu meia volta e saiu da pastelaria, deixando-o sozinho com os fantasmas de quem costumavam ser e a ruína do que ele se tinha tornado. Ele olhou para o anel, um círculo perfeito que representava uma promessa que ele tinha quebrado. Pela primeira vez na sua vida adulta, Alexandre Tavares chorou. Chorava pela perda da única coisa de verdadeiro valor que alguma vez tinha possuído: o amor de uma boa mulher. Capítulo 5. O preço da redenção. Um ano depois, o mundo era um lugar diferente para ambos. O exílio de Alexandre era completo. A sua demissão formal da Apex foi uma inevitabilidade. Vendeu o penthouse para cobrir a montanha de dívidas que o estilo de vida de Silvia tinha acumulado. Finalmente encontrou um posto a 2 fusos horários de distância, numa cidade conhecida pela sua modéstia, não pela sua ambição. Agora era um analista sênior numa firma de logística de mercado médio, uma companhia que movia caixas reais, não milhões abstratos. O seu anonimato era absoluto. No supermercado era apenas um homem a comprar leite. No escritório era apenas um novo tipo de fora da cidade. O respeito, o medo, a inveja que ele tinha comandado tinham-se ido.
Despojado do seu título e da sua audiência, viu-se obrigado a sentar-se com o homem que restava. Não gostava da companhia. Entretanto, numa ensolarada escritório com vista para o Parque do Retiro, Carmo Beltrão Cruz assinou a concessão final do trimestre. O seu novo nome, que tinha adotado depois de um tranquilo casamento na Toscana, sentia-se menos como uma mudança e mais como uma realização. Como diretora da Divisão de Arte e Cultura da Fundação Cruz, Carmo tinha se tornado uma das figuras mais importantes no seu campo. Ela não só passava cheques, construía programas, estava literalmente a reescrever a história da arte, a dar voz aos silenciados e a trazer histórias esquecidas para a luz. A sua vida tranquila tinha encontrado o seu grande propósito. A sua parceria com Júlio era um estudo de equilíbrio sereno. Ele procurava o seu conselho não só sobre arte, mas sobre o impacto humano dos seus empreendimentos comerciais. Uma noite, enquanto regressavam a casa após a inauguração de uma galeria, Júlio deslizou a sua mão no braço dela. "Alguma vez pensas nele?" perguntou suavemente. "Às vezes", admitiu ela. "Só com tristeza. Penso nele como um personagem de um livro que li há muito tempo. Um homem que estava tão aterrorizado de ser comum que nunca aprendeu a ser verdadeiramente extraordinário. Pensou que o valor era algo que se podia pôr num balanço." Ela recostou-se no ombro dele em paz. "Ele nunca entendeu que as coisas mais valiosas da vida são as que não têm preço." Capítulo 6. O preço da redenção. 2 anos passaram desde a fatídica noite de gala. A vida de Alexandre Tavares mede-se agora numa dolorosa mediocridade. Já não contempla a resplandecente paisagem de Lisboa, mas sim o alpendre de um prédio de apartamentos num pequeno concelho do interior. Trabalha numa empresa de logística onde os números são a realidade, não uma ilusão. A solidão já não é um castigo, é um espelho. Vê-se obrigado a enfrentar-se a si mesmo nu e pela primeira vez vê o vazio. Já não chorava pela perda de dinheiro ou poder. Chorava pela perda do seu verdadeiro valor. A caixa de veludo que continha o seu antigo anel de noivado continuava sobre a mesa de centro. Um testemunho físico da promessa que tinha quebrado era a única coisa que lhe restava do seu antigo casamento e que não tinha vendido. Alexandre sabia que para seguir em frente de verdade precisava de uma última coisa. Não o perdão, mas uma confissão da pessoa a quem mais tinha ferido. Escreveu uma carta. Não um e-mail, nem uma mensagem instantânea, mas uma nota manuscrita em papel comum. Enviou-a não para o escritório de Júlio Cruz, nem para a morada de Carmo, mas para a Fundação Cruz, da qual Carmo era agora diretora. A carta continha apenas 2 frases. "Quero devolver um último favor. Peço apenas 20 minutos do seu tempo. Não por um emprego, mas pelo fecho." Umas semanas depois, o seu telefone tocou. Esta é a recepção da Fundação Cruz. O Sr. Cruz irá reunir-se consigo na pastelaria da Fundação esta quinta-feira, às 10 horas. Exatamente 20 minutos. Alexandre sentia o coração a bater forte. Sabia que esta era a sua única oportunidade de se desfazer da pedra mais pesada que tinha no coração. O café da Fundação Cruz ficava no piso térreo de um edifício histórico, onde a luz inundava as paredes decoradas com obras de arte jovem. Era um espaço quente, um marcado contraste com a frieza da capital Apex. Júlio Cruz já o estava à espera. Vestia uma simples camisa de linho e a calma que emanava fê-lo sentir-se pequeno, não porque Júlio fosse rico, mas porque estava em paz. "Obrigado por ter vindo, Tavares", disse Júlio com um tom profissional sem emoção.
A senhorita Carmo pediu-me para o ver. Tenho 20 minutos. Alexandre não se sentou em frente. Sentou-se ligeiramente inclinado num gesto de submissão. Não vim pedir emprego, nem para me devolverem as minhas propriedades, começou Alexandre com a voz rouca pela tensão. Eu sei que arruinei a minha carreira. Eu aceito. Vim devolver algo. Deixou a caixa de veludo sobre a mesa e passou-a a Júlio. Este é o anel de noivado. Disse a Carmo para o vender, mas ela devolveu-o. Essa foi a promessa que quebrei. Queria que soubesse que o guardei durante 2 anos como lembrete. Agora dou-o de volta a quem ela escolheu. Eu dou-o. Júlio olhou para a caixa, depois para Alexandre. Por que é que não o enviou por correio? Porque és a verdade que eu não consigo ver, respondeu Alexandre, olhando-o diretamente nos olhos. Tu viste Carmo não apenas como mulher, mas como parceira. Viste o valor dela na galeria, enquanto eu só o vi na minha sala. Preciso de dizer isto na frente de quem me ensinou essa lição. Tu não te vingaste de mim. Tu apenas julgaste o meu trabalho. E eu falhei. Exatamente quando o relógio deu as 10, a porta abriu-se. Carmo Beltrão Cruz entrou. Vestia um fato leve e elegante. Viu Alexandre e prendeu a respiração. Não o esperava ali, ou pelo menos fingiu não o fazer. Júlio, disse com a voz um pouco rígida. Terminaste? Não, respondeu Júlio acenando na direção de Alexandre. Ele simplesmente devolveu o anel. Carmo aproximou-se percorrendo o anel com o olhar e depois parou em Alexandre. Não sentia ódio, apenas cansaço e uma compaixão distante. Disseste que devolveste tudo, disse Carmo com voz tranquila. Então, o que mais queres, Alexandre? Pergunta interativa. Se fosses Carmo, depois de encontrares a felicidade, perdoarias Alexandre e esquecê-lo-ias ou guardarias o seu arrependimento como lição para o futuro? Deixa a tua opinião nos comentários. Capítulo 7. O caminho para o fecho, a redenção e o fecho. Alexandre olhou para Carmo, a mulher a quem ele tinha chamado estática. Agora era a fonte de um império de arte e caridade. Não vim pedir perdão, disse Alexandre com voz sincera, sem vestígios de falsidade. Eu sei que causei muito dano. Vim dizer, tinhas razão. Tu não és um fardo, sou eu quem carece de ambição. A grandeza não é o dinheiro que eu ganho, mas o propósito que destruo. Olhou fixamente para o anel. Este anel foi outrora um símbolo de posse. Eu devolvo-te para dizer, tu és livre. Tem sido desde o dia em que te foste. Eu aprendi essa lição. Eu já não sou o tubarão. Sou um pequeno peixe que tenta aprender a nadar sem morder. Levantou-se. Esse é o último favor que quero devolver. Boa sorte a ambos. Alexandre fez-lhes uma leve vênia e virou-se para sair. Carmo não disse uma palavra até que a porta do café se fechou. Olhou para Júlio e depois pegou na caixa de veludo. Achas que ele diz a verdade? Júlio encolheu os ombros com a sua serenidade característica. Não importa, meu amor, ele veio aqui para se libertar. A salvação dele não é assunto nosso. Carmo olhou para o anel. Depois olhou pela janela, onde Alexandre caminhava pela rua. Um homem completamente comum no meio da multidão. Abriu a caixa, tirou o anel e deixou-o cair no copo de papel que Alexandre acabara de usar. O valor dele é a lição dele, disse. Não é propriedade minha. Virou-se para Júlio, que a olhava com amor nos olhos. Vamos continuar com o nosso trabalho. Carmo e Júlio saíram do café, deixando o anel sobre a mesa. Era uma relíquia, o símbolo de uma promessa quebrada, um reino caído e uma lição aprendida a um preço alto.
O perdão de Carmo não foi uma palavra, foi um ato de abandono. Não escolheu a vingança, escolheu crescer. Alexandre conseguiu o que queria. O reconhecimento de que a sua melhor vida não era uma coincidência, mas uma consequência direta da sua grandeza oculta, que ele, por ser demasiado cego, não pôde ver. A história de Alexandre Tavares terminou na solidão, mas com uma lição aprendida. A história de Carmo Beltrão Cruz terminou na luz, com um propósito inabalável. O verdadeiro triunfo não foi a vingança kármica, mas a clareza. Carmo não se tornou a inimiga de Alexandre, tornou-se a medida da sua própria vida, a vara com que ele mediu a sua queda e a sua lenta, mas significativa, reconstrução. E assim conclui a nossa saga. Esta história nos recorda que a verdadeira medida de um homem não é a sua riqueza ou o seu poder, mas o que decide construir depois de o ter perdido tudo. O valor real de uma pessoa não está no preço que o mundo lhe impõe, mas na paz que encontra na sua própria alma. Se amaste esta história de reivindicação e a poderosa verdade de que o valor de uma pessoa nunca é definido pela opinião de outro, certifica-te de dar gosto e conta-nos o teu momento favorito nos comentários em baixo. O que achas que o futuro reserva para Alexandre Tavares agora? Achas que ele conseguirá reconstruir algo significativo? Não te vás embora. Se acreditas que um homem pode mudar de verdade, dá gosto agora mesmo e subscreve o canal para ver se Alexandre Tavares finalmente aprendeu a lição da sua vida.